Após a Procuradoria-Geral da República rebater a defesa de Jair Bolsonaro e de outros 33 acusados e decidir manter a denúncia contra eles por suposta tentativa de golpe de Estado, o relator do caso pediu que o Judiciário agende o julgamento. Os advogados chegaram a pedir a anulação da delação premiada de Mauro Cid e dizer que a Suprema Corte não seria competente para julgar o caso. O órgão, no entanto, recusou esses argumentos ao afirmar que o acordo com o tenente-coronel seguiu todos os protocolos e que a ampliação do foro privilegiado dá ao Judiciário o poder de decidir sobre as acusações. Por fim, a PGR voltou a acusar Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto de formarem o núcleo crucial da trama. Enfim, vários detalhes, aspectos que a gente precisa analisar, considerar. Vamos chamar os nossos comentaristas. O Roberto Mota já está no Rio de Janeiro, conectado a postos para conversar com a gente. Às quintas-feiras nós usamos gravata na cor azul, né, Mota? Agora queria que você trouxesse suas análises e reflexões acerca desse novo posicionamento da Procuradoria-Geral da República e o pedido, né, para que o Judiciário já agende o julgamento. Talvez as definições saiam antes do que as pessoas esperam, né? Eu estava com a esperança de que você não reparasse na minha gravata azul. Agora nós vamos levar uma bronca da Thalita, nossa querida figurinista, que tem tanto cuidado com a gente. Então eu já peço desculpas aqui. Essa decisão é mais um exemplo de que no Brasil a intenção com a qual uma lei foi criada é totalmente irrelevante. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho que a gente pode dizer que isso é até uma lei. No Brasil, toda lei, um dia, vai ser usada de forma completamente diferente ou até de forma contrária à intenção original do legislador. A intenção, quando o foro privilegiado foi criado, era a melhor possível. O foro privilegiado foi criado para proteger mandatos de parlamentares e de autoridades. E agora ele se tornou uma arma para constranger o Congresso e até futuros chefes do Executivo. Isso faz a gente lembrar de uma frase que ficou tristemente famosa há pouco tempo. Use a sua criatividade. Vários detalhes, aspectos para a gente refletir sobre a manifestação da Procuradoria-Geral da República, mantendo a denúncia contra Jair Bolsonaro e os demais acusados, e agora também a informação de um pedido de um integrante da Suprema Corte, já solicitando o agendamento, né, a data para o julgamento em que os ministros do Supremo irão se debruçar e analisar esse caso. Chamar o Luiz Felipe Dávila, vai trazer também as suas impressões, o pedido do relator para que a data seja marcada e também a manutenção da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a Procuradoria recebeu as manifestações dos advogados dos denunciados, né? E a partir desse documento fez uma nova manifestação, um novo parecer e foi reforçada, mantida a denúncia contra essas figuras. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. O Mota tocou numa palavra fundamental que eu vou começar meu comentário, a criatividade. Criatividade é uma coisa maravilhosa quando você trabalha em publicidade, quando você trabalha numa área de inovação, mas criatividade é um péssimo adjetivo quando se trata do direito, do cumprimento da lei. O papel da justiça é cumprir a lei, não é ter criatividade para interpretar a lei ao seu bel prazer. É para cumprir o que está escrito na lei. E, infelizmente, isso não vem ocorrendo no Brasil nos últimos tempos. Esse processo todo está completamente viciado em atos de criatividade contra o espírito do direito. A começar por essa invenção de que, já que se trata de uma acusação de golpe de Estado e contra o Estado Democrático de Direito, precisa ser tratado no Supremo.
Eu gostaria que os eminentes membros da Procuradoria-Geral da República e do Supremo me mostrassem onde é que está isso na Constituição brasileira. Que esses casos seriam julgados no Supremo, não importa se a pessoa está fora do cargo ou não. Onde é que está isso na Constituição? Não está. É a criatividade. Outra criatividade nesse processo é a primeira vez na história do direito que o juiz que vai julgar o caso é uma das vítimas do processo. Isso não existe em nenhuma corte do mundo, mas a criatividade ajudou a criar essa inovação. O juiz que julgará o caso é o mesmo que também é acusado e vítima no processo. Veja só que coisa interessante. Esse é um caso no qual houve uma liturgia no processo completamente pervertida. Por exemplo, um inquérito por tempo indeterminado, sigiloso, no qual os advogados não tiveram acesso aos processos até a reta final. Depois, nós tivemos o devido desrespeito às regras do devido processo legal e o direito à ampla defesa. Portanto, a criatividade, na verdade, distorceu todos os princípios garantidos pela Constituição. Então, essa criatividade faz muito mal para a democracia e para a credibilidade do Poder Judiciário. Pois é importante também nós destacarmos que a manifestação do Procurador-Geral da República em relação aos pleitos, aos pedidos das defesas, acontece um dia após a Suprema Corte Brasileira se manifestar em relação à ampliação do foro privilegiado, né? Porque muitas das defesas justamente pediam que esse processo fosse analisado em primeira instância, mas a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal houve um entendimento de que é preciso ampliar o foro dessas figuras. Chamar o Cristiano Beraldo vai trazer também as impressões, as leituras feitas pela PGR, a manutenção da denúncia e já com um olhar no julgamento, né? Há quem diga que o trâmite estaria acelerado demais, hein, Cristiano Beraldo? Pois é, Caniato. Gostaríamos todos nós, cidadãos comuns, que a justiça brasileira funcionasse com a mesma celeridade quando julga casos cotidianos que atingem a população normal, comum, como nós. Mas, infelizmente, a celeridade, a rapidez, o rigor, tudo depende de quem. Caso contrário, a gente não estaria vendo esse grande desequilíbrio nos assuntos tratados atualmente em relação a essa construção da tentativa de golpe em 8 de janeiro e também em relação ao que foi discutido dentro do Palácio do Planalto às vésperas da eleição e também depois dela. Boa noite a você, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. A gente vê que esse curso do julgamento, da própria denúncia da PGR, vem atendendo a esse esforço de criar uma narrativa, palavra tão em moda ultimamente, que diz que houve sim uma tentativa de golpe construída dentro do Palácio do Planalto desde antes das eleições de 2022 e que este planejamento foi executado, apesar de mal sucedido, no dia 8 de janeiro. Essa é a única forma que existe para se sustentar uma continuidade do ato de tentativa de destituir o governo. Aí começam os problemas. Primeiro, porque esse plano foi feito pelo governo que estava no poder. Então, a forma mais fácil de não sair do poder é você simplesmente impedir a posse daquele candidato que foi eleito. Não foi isso que aconteceu. 1º de janeiro de 2023, toma posse o presidente eleito. Depois, passa-se uma semana, o líder, né, que seria a pessoa mais beneficiada desse complô contra a democracia, contra a normalidade democrática, ele não está no Brasil. Então, ele não pode ser associado como o líder do movimento que aconteceu
em 8 de janeiro pelas pessoas que, em boa parte, estão presas até hoje. Você tem os próprios chefes das Forças Armadas sendo consultados, assim como foram consultados ainda no governo de Dilma Rousseff, sobre a possibilidade do uso de determinados instrumentos legais que dependem do apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas negam essa proposta esse plano aí que pode ser considerado o plano do golpe. E aí, nada acontece. Sem apoio militar, sem liderança, não há golpe. Até porque a história, ela relata inúmeros golpes. Não aconteceu. O que aconteceu foi aquele quebra-quebra, aquela atuação absolutamente reprovável de pessoas que cometeram crime de depredação de patrimônio, mas estão aí tomando 17 anos de cadeia, cara.